fazer uma... Vamos complicar um pouquinho mais aqui. Anderson, tudo tranquilo? Alisson, Cris, tudo certo, tá? Vamos complicar um pouquinho mais, tá? Eu venho vindo numa tendência de baixa, tá? Então eu tenho impulsão, correção e rompimento. Aqui eu tenho mais um boss de baixa, ok? Eu tenho mais um boss de baixa. Tá? Aí eu tenho assim, ó, eu tenho um movimento de alta, correção e impulsão, tá? E aqui eu fiz um choque. E aqui eu tenho um boss interno. Nesse rompimento, eu criei uma região aqui e uma região aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho região 1, região 2 e região 3. Eu quero saber o que é primária, o que é secundária e o que é mandatória nesse exemplo aí. Agora complicou, hein? Tô gostando dessa. Vamos lá, o Rafa falou, ó, vou botar até em cores diferentes, ó. O Rafa falou que a 1 é primária e mandatória. A 2 é secundária. E a 3, consequentemente, secundária também, né? Ó, o Alisson falou que a 1 é mandatória. E as demais são secundárias. Tá? Isso aí. O Rafa Santos, o que tu acha, Rafa? Cris, quero saber o que a Cris acha também. Coloquei ele no chat. Virou pra 3-2, rapaz. Nesse tempo que nós estamos falando aqui, virou. Ó, a Cris, ó. A 1 é mandatória pra Cris, ó. Vamos botar de rosinha pra Cris, ó. Pra Cris, a 1 é mandatória e primária. Primária e mandatória. A 2 é mandatória do movimento interno. Então a 2 também é mandatória. Ó, temos uma opinião divergente. E essa aqui, consequentemente, secundária, né? É isso aí? Fechou, gurizada? Eu coloquei ele no chat também. Colocou? Deixa eu ver. Cadê o Rafa aqui? A 1 primária. Vamos botar outra corzinha aqui, ó. Vamos lá. Vou botar um laranjinha pro Rafa aqui, ó. Ó. A 1 se perder é choque de baixa. Mas a 1 é o Rafa Santos aqui, ó. A 1 é primária. A 2 é mandatória e a 3 é secundária. OK. Pessoal, ninguém acertou. Ninguém acertou, tá? Zero acerto aqui, ó. Ninguém acertou. Essa foi pegar ratão, hein? Mas vai chegar todo mundo afiado na aula do Casca. O Casca não vai pegar vocês nem ferrando, né? Gente, aqui, ó. O choque foi aqui, tá? O choque foi aqui. Tá? O choque foi aqui. Se eu tenho choque, qual que é a tendência? Lateral? É lateral? E quando eu tenho movimento lateral, eu tenho região mandatória? Não. Não tem, né? Então eu não tenho mandatória nesse exemplo aqui, gurizada. Eu tenho uma aqui e o segundo erro também, não tem mandatória. O segundo erro, tá? Qual que é a primária e secundária aqui então, se não tem? Essa aqui é a primária do choque, tá? Essa aqui é a secundária do choque e essa aqui é a secundária do choque. Esse boss aqui, ó, não significa nada.
porque ele é um movimento interno, tá? Então ele não significa nada esse boss. Então eu tenho entrada primária de choque, que é a região mais importante desse movimento é essa aqui, é a região primária, tá? E eu tenho duas regiões secundárias, que são menos importantes. Pode dar trade? Pode, claro. Quantos trades a gente faz em região secundária? Não tem problema, pode dar trade. Mas eu não tenho mandatória e a região mais importante é a primária, que é aqui no fundo. Inclusive, dependendo do movimento, as regiões secundárias são até melhores que a primária, né? Mas nesse caso aqui, a gente sempre considera a primária a mais importante de todas. Eu só tenho uma primária do movimento de choque. Esse boss aqui no interno não significa nada para o movimento principal. É como se fosse só uma pausa do movimento antes do rompimento aqui, tá? Espero que tenha ficado tudo bem entendido agora. Acho que não esqueci nenhum caso aí. Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Dúvidas. Não, setup de choque nunca vai ter região mandatória, vai ter região primária. Tu pode fazer um de choque em região primária. Inclusive, dependendo do choque, eu particularmente, tá? Não é do nosso operacional, mas eu particularmente, dependendo do choque, eu marco como região primária, tá? Para eu lembrar que quando for lá, ele é uma região, eu marco como região mandatória, aliás, tá? Eu marco para minha visualização, que quando voltar lá eu vou prestar atenção nele, porque é uma região primária de choque, é uma região muito boa de estar procurando uma operação, tá? Principalmente quando ela é próxima ao topo. Por que eu falo de uma região legal? Por exemplo, ó, eu tenho um movimento de baixa, tá? Aí quando eu for ter um movimento de alta que faz o choque, ó, que faz o choque aqui, ó, então eu tenho o boss de baixa e eu tenho o choque de alta. Desse choque, deixa uma região primária bem aqui nas mínimas, ó, bem próximo das mínimas, tá? Então se eu tenho um choque de alta, eu tenho no mínimo um movimento lateral. Eu não sei se o próximo movimento é de alta ou de baixa. Se eu tenho garantido um movimento, pelo menos um movimento lateral, se ele vem testar nessas mínimas aqui, o que eu tenho que estar procurando aqui? Compra, né? Então essa é uma região muito boa para eu estar procurando. Então às vezes para eu não esquecer uma região de 15 minutos enquanto esse choque está válido, às vezes eu marco ela como mandatória, para quando vem aqui eu preste atenção nela. Mas pelo operacional ela não é mandatória, ela só é uma região muito boa, porque eu tenho no mínimo um movimento lateral e eu estou procurando uma compra perto das mínimas, em região de desconto, tá? Então ela é uma região muito importante, mas ela não é mandatória.